Olá, sejam bem-vindos a esse nosso instante de Evangelho, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o tema de hoje, a Lei do Amor. Então, o Evangelho diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mas, instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Lembrando que aqui, quando ele diz, principalmente, desceram ao circo, a gente está fazendo uma menção aos primeiros cristãos, que foram aqueles que primeiro se mostraram como cristãos e adotaram a doutrina do amor, a lei do amor, e que por conta dessa adoção, desse sentimento, dessa percepção de um algo maior, se colocaram como sendo vítimas mesmo de toda a repressão que existia na época e foram enviados aos circos romanos para serem devorados pelos leões em espetáculos públicos. Então essa era a punição que era dada para aqueles que primeiro se intitulavam, se defendiam como cristãos, aqueles que adotavam a ideia do Cristo. Então ele faz uma menção aqui ao tamanho do amor, ao tamanho desse sentimento que esses seres que adotaram, que tiveram essa presença mais próxima do Cristo, no enfrentamento mesmo daquelas ideias que eram contrárias e adotaram o princípio da fé. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve, hoje, resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para alcançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco da sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que os bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. E é então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Isso, Lázaro, Paris, 1862. Continuando só mais um trecho aqui, para a gente poder depois comentar geral. Algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias,
das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sobre qualquer forma que ele se apresente. Porque, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, o de casta, de nacionalidade. E Jesus disse: amai o vosso como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que o habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. E aí algumas questões muito importantes aqui, né? Primeiro, essa questão da a evolução humana, a progressão do espírito, da criação divina. Todos nós estamos, de uma certa maneira, condenados a evoluir. Todos nós estamos condenados a se tornar perfeito um dia. O tempo que isso demora, o quanto isso vai se retardar ou não, em que velocidade que isso acontece, depende do quanto cada um se esforça nesse processo, o quanto cada um de nós se aplica nesse aprimoramento. Eu tenho dito sempre que o Evangelho não é uma cartilha para ganhar um par de asinha e ir para o céu e ficar lá sem fazer nada. Ele é um direcionamento, e quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque era isso. O exemplo que ele colocava, a maneira de se portar, a abordagem que ele colocava e trazia através de exemplos, era uma abordagem para alcançar mais rapidamente esse estágio mais feliz. Então, o Evangelho traz, nos seus princípios, boas dicas de como se tornar mais feliz e mais imune aos problemas que a gente tem hoje. Mas que é natural e era sabido, e é sabido por Deus e por toda a espiritualidade, que cada um de nós precisa de um caminho de evolução. Então nós passamos, como oriundos de um reino animal, onde o instinto se manifesta como sendo uma regra geral, isso estabelece com que o animal possa evoluir também nas várias escalas de evolução dentro do próprio mundo animal. O animal reage por instinto, por alguma lei que está imposta dentro dele, e que não dá para a gente considerar como sendo amor ainda. É ainda um automatismo no sentido da defesa da cria, da defesa dos que são próximos, porque são meios que foram dados através da lei divina de fazer com que essa progressão aconteça sem a existência do livre-arbítrio ainda. A diferenciação que acontece para o homem é que quando passa para o reino nominal, começa a aparecer ali o livre-arbítrio, começa a aparecer a imposição da vontade. E aí essa evolução, que ele diz que passa de instinto para sentimento, passa a ser a vontade humana se manifestando. E também é normal que através da manifestação do sentimento, a gente cometa erros. Porque é natural, através dessa evolução, nós começamos a interferir nisso. E o que era automatismo, e que não era possível escolha, né? Então o animal não escolhe ser perverso ou não perverso, ele é aquilo que seu instinto se apresenta, né? O homem começa a ter a manifestação da sua vontade. Então ele começa, na busca dos sentimentos, a achar um caminho de evolução para se tornar melhor. E quando a gente vai ganhando liberdade, a gente ganha liberdade de errar também. E também está tudo certo, porque é através do erro que a gente evolui. Através do erro que a gente percebe, puxa, fiz besteira, não devia ter feito isso, deveria ter agido diferente. Da próxima vez escolherei outro caminho. Isso está implícito na nossa bagagem, nas existências pelas quais a gente passa. Mas é o sentimento que se manifesta muito ainda. Mais evoluído ainda, a gente começa a perceber que não basta só seguir os sentimentos, porque os sentimentos muitas vezes nos levam para o buraco. E com um exemplo disso, se a gente segue as paixões simplesmente, né, se apaixona pelas coisas, se entrega de cabeça e coração, a gente fatalmente vai fazer muita besteira. Porque a gente deixa de agir com um pedaço que também nos é dado, que é uma atribuição humana, que é a razão.
Essa transformação do sentimento em alguma coisa mais elevada, que é o amor, é uma decisão do livre-arbítrio, é uma decisão do ser. Então, para que eu estou fazendo esse preâmbulo todo aqui? Para a gente entender e diferenciar muito bem que quando a gente fala, e a gente costumou isso com o tempo, a gente acabou categorizando o amor, né? A gente, quando fala em amor, fala, tá, mas que tipo de amor você está falando? Você está falando em amor maternal? Você está falando em amor filial? Você está falando em amor entre homem e mulher, entre casais? Que tipo de amor que você está dizendo? Na verdade, não existe vários tipos de amor. Existe amor, né? Amor da sua concepção. O que a gente mistura acaba dando outros nomes para uma situação que não é amor. Mas por ser muito parecido, às vezes a gente acaba confundindo e acabou categorizando essas coisas quando não deveria, né? Jesus não fala em diferentes tipos de amor, ele fala no amor. E a grande diferença que existe entre o amor e o sentimento é que o amor, ele é uma coisa que ele nasce de dentro do desejo do livre-arbítrio, da maneira de se colocar, e ele não tem limitação. Como eu disse, acho que em alguma palestra atrás, a gente não recebe um pacotinho de 500 gramas de amor quando vem para a Terra, dizer o seguinte, ó, você tem essa quantidadezinha de amor aqui, fala assim, escolhe muito bem para quem que você vai dar o teu amor, né? Seleciona muito bem para quem você vai amar, porque no final das contas, você vai dar todo o teu amor ali, vai esgotar, não vai sobrar mais amor para ninguém. E a gente age nesse sentido que o Evangelho faz o alerta, a gente age com um egoísmo, no sentido de amar aqueles que são mais próximos de nós, aqueles que estão mais perto, e ignorar os outros, como se não houvesse amor sobrando para a gente entregar para os outros. E às vezes é muito confundido, porque mesmo quando a gente diz de amor filial, que a gente fala do amor da mãe pelo filho, do pai pelo filho, do amor paternal, do amor desse amor que é da criação, existe muitas vezes ali a confusão do apego em relação àquela criatura que está ali, nesse relacionamento. Às vezes não existe amor, mas existe um apego muito grande, de tal maneira que, se um dos dois falha na relação, porque, por exemplo, um filho que seja que não obedeça os pais, ou que faça tudo errado, fala assim, então eu não amo mais, não quero mais, não é mais meu filho, não vai ser mais meu filho, decidido a partir de agora, meu amor acabou, né? Como também entre relacionamento entre partes, fala assim, não te amo mais, então eu diria que você nunca amou, você pode não estar mais apaixonado. E é preciso que a gente entenda muito bem, fala assim, amor não significa concordância com tudo. Amor significa um sentimento de dentro para fora em relação a qualquer outra coisa. Quando o Evangelho recomenda a gente amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo que a gente pode destinar, e a gente vê isso muito, e o Evangelho também mostra isso, que a gente pode destinar o nosso amor a uma flor, a uma planta, mesmo a uma casa, a alguém, a um bichinho. Porque na medida em que o amor não tem limitação, ele não tem restrição, quanto mais, e é mais ao contrário, né? Porque é um exercício, quanto mais você ama, mais ele se expande, o amor não implica em reciprocidade. Aquele que ama não precisa da contribuição do outro, assim, se você não fizer isso, eu não te amo mais. Né? Porque se existe essa imposição de troca, já não é mais amor, é outro qualquer sentimento. O que não quer dizer que qualquer comportamento seja aceitado daquele que é amado, ou seja, daquele que ama. Você pode muito bem não aceitar um comportamento daquele ser do qual você ama e ainda assim continuar amando. Não significa continuar, por exemplo, num caso de um relacionamento falido, um relacionamento que só traz prejuízo para todo mundo, só traz dor, e fazer, então, não amo mais. Assim, não precisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O relacionamento é um relacionamento, e às vezes muito ao contrário. Às vezes um relacionamento, por exemplo, de pais com filhos, exige através do amor uma repreensão. E é a pior das partes, né? Que é dizer não, que aprender a dizer não é colocar limitação. O que dá com que os pais digam não para os filhos não é o desejo de fazê-los sofrer, e desejo de que eles passem por dificuldade. Eu passei por dificuldade, você vai ter que passar por dificuldade também para aprender como é que é bom, né? Existe
o interesse de que aquele ser amado aprenda segundo as suas experiências, e ainda assim a gente pode incorrer em erro, porque nem sempre as nossas experiências são as experiências que servem para eles, e tudo bem, é o melhor que nós temos para apresentar, né? Se é de coração, se é inato, se nasce dessa impulsão que nós temos de amar o outro, é o melhor que nós temos a oferecer, o que não quer dizer que o outro seja obrigado a aceitar também. E eu estava lembrando, vindo para cá, que há muito tempo atrás, você nunca mais viu isso, acho que não deve ter mais, tinha umas figurinhas que falam assim, amar é, né? Vocês lembram? Os desenhinhos que passavam, nossa, até porque eu namorava, né? E a gente colecionava os desenhinhos, né? Ficava dando os desenhinhos para a namorada, né? E muito daquilo que estava expresso lá era essa questão de amar é não esperar reciprocidade, amar é entrega, amar é não esperar nada de volta. Quem ama simplesmente ama. E quanto mais se ama, maior é a capacidade do ser de amar. Então, quanto mais a gente expande esse nosso amor, maior é a nossa capacidade de amar as outras pessoas e doar cada vez mais. E o amor é o instrumento que faz com que a gente se ligue à espiritualidade. Porque é um sentimento tão puro, tão nobre, tão elevado, que abre um canal com a espiritualidade através do qual a espiritualidade mais elevada, aqueles que são realmente interessados, porque também nos amam, né? Porque também nos amam, agem através de nós, espalhando a evolução, espalhando o amor para aqueles que estão nossos próximos, para aqueles que estão próximos do nosso metro quadrado. Então, ter a consciência disso e essa distinção entre as coisas, eu acho que primeiro simplifica, né? Porque dá nome às coisas do jeito certo, né? O que não quer dizer que as outras coisas não existem, elas continuam existindo do lado, né? Um casal pode se dar muito bem amando e tendo atração física, que é outro capítulo, é outro aspecto. Pode existir ou não existir atração física, o que não está ligado com o amor. Às vezes vem junto quando é bem cultivado, quando o desenvolvimento da vida traz essa questão do desenvolvimento do se dedicar ao outro. E aí a gente lembra de Saint-Exupéry, né? Quando perguntado para o príncipe, ele fala assim, por que você ama essa rosa? Né? Ele falou, eu amo essa rosa do tempo que eu dediquei para essa rosa, do tempo que eu cuidei dessa rosa. Então é o que faz muitas vezes o nosso amor pelos filhos crescer, pelo trabalho que eles dão, os nossos relacionamentos crescerem, o amor crescer entre o casal também, porque também dá trabalho, existe abnegação, existe entrega, existe abrir mão de coisas que seriam os sentimentos e os desejos pessoais em prol do outro. Então, cada vez que essa decisão é tomada pelo livre-arbítrio, a gente coloca e eleva o nosso nível de vibração num nível diferente e que abre esse canal com a espiritualidade. Por isso que a lei do amor é uma lei divina, e é uma lei que, quando a gente aprender, é uma destinação de todos nós, de todos, né? Ninguém fica para trás. É uma destinação que, quando a gente aprender esses princípios, nós começamos a entrar numa escala, num círculo virtuoso, e não num círculo vicioso, de pagar pelos erros que a gente cometeu. A gente começa a colher o resultado daquela dedicação que a gente fez, do empenho que a gente teve, do quanto de amor a gente aprendeu a cultivar e fazer crescer. E tem uma historinha. Numa aldeia vietnamita, um orfanato, dirigido por um grupo de missionários, foi atingido por um bombardeio. Os missionários e 2 crianças tiveram morte imediata, e as restantes ficaram gravemente feridas. Entre elas, uma menina de 8 anos, considerada em pior estado. Era necessário chamar ajuda por rádio. Ao fim de algum tempo, um médico e uma enfermeira da Marinha dos Estados Unidos chegaram ao local. Teriam de agir rapidamente, senão a menina morreria por causa do traumatismo e da perda de sangue. Era urgente fazer uma transfusão, mas como? Alguns testes foram rapidamente realizados e puderam perceber que ninguém ali possuía o sangue compatível com a menina. Reuniram as crianças e, entre gesticulações, arranhadas de idioma, tentaram explicar o que estava acontecendo. Precisavam de um voluntário para doar o sangue. Depois de algum silêncio sepulcral,
viu-se um braço magrinho levantando-se timidamente. Era um menino chamado Heng. Ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante e espetaram-lhe a agulha na veia. Ele se mantinha quietinho e com o olhar fixo no teto. Passado alguns momentos, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico perguntou-lhe se estava doendo e ele negou. Mas não demorou muito a soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e fez a mesma pergunta e novamente ele negou. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso, mas ininterrupto. Era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita vindo de outra aldeia. O médico pediu para ela que procurasse saber o que estava acontecendo com o Heng. Com a voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele, explicando algumas coisas, e o rostinho do menino foi se aliviando. Minutos depois, ele estava novamente tranquilo. A enfermeira então explicou aos americanos. Ele pensou que ia morrer. Não tinha entendido direito o que vocês disseram e estava achando que ia ter que dar todo o seu sangue para a menina para ela não morrer. O médico aproximou-se dele e, com a ajuda da enfermeira, então perguntou para o Heng, Mas se era assim, por que você se ofereceu para dar sangue para ela? Ele respondeu: mas ela é minha amiga.